Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências dessa semana. E hoje, gente, nós vamos fazer a correção de duas fichinhas. Então, o conteúdo do capítulo 1, a gente finalizou na aula passada, até a página 157, não foi assim? Até aqui que a gente fez na aula online, estão lembrados? Então, na nossa aula de hoje, a gente precisa finalizar as fichinhas que são referentes ao capítulo 1. Para então a gente passar para o capítulo 2 que fala sobre teia alimentar, tá certo? Então vamos iniciar agora pela correção das fichas de atividades. Então peguem aí as fichas de atividades de vocês na matéria de ciências, tá certo? Lá a primeira fichinha que eu passei, vamos fazer a correção dela agora. Então lá na página 77, a ficha de número 1. Então, a primeira questão, gente, ele já começa trazendo questionamento. Diz assim, ó, preencha as lacunas com as palavras corretas. Então, a gente vai preencher aí. Vocês têm no quadro as palavras vegetais, autótrofo, nível trófico e sol, tá? Aí a tia vai lendo e vocês vão dizendo qual é a resposta. Vamos lá. Os quem? Quem é que produz o seu próprio alimento à custa da energia luminosa? Quem é? Os vegetais, não é? Então, aí, o primeiro espaço, vocês vão preencher com a palavra vegetais, tá certo? Os vegetais, como vocês sabem, eles produzem o seu próprio alimento à custa da energia luminosa vem de onde? A luz do sol, não é? Então, põe sol, tá certo? Por isso, o vegetal é um ser, e aí? Autótrofo ou heterótrofo? E aí? Autótrofo, não é? Então, autótrofo. O U sobrou qual? A gente utilizou vegetais, utilizou nível trófico, aliás, utilizou autótrofo, utilizou sol, sobrou o nível trófico, não é? Então, aí, o nível trófico, que os produtores ocupam uma cadeia alimentar, é sempre o primeiro. Então, aí, por último, vocês iriam colocar o nível trófico. Vamos conferir se vocês fizeram certo, tá certo, gente? Então, vamos lá, gente. A segunda questão, ele traz um esquema e pede para que vocês respondam as questões com base nessa observação dessa imagem aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho uma cadeia alimentar em que está envolvido consumidores e produtores, tá certo? Então, na letra A ele diz assim, ó, de acordo com o esquema, o que cada um dos organismos se alimenta. Então, a tia fez aqui uma listinha. Eu tenho o coelho, o rato e o grilo, que se alimentam do capim, da grama, tá certo? Que tá aqui. Então, a tia vai colocar aqui capim. Eu tenho a cobra se alimenta do pássaro e também do rato. Observe que tem duas setinhas ligadas, tá? Do pássaro e do rato. Nós temos também o pássaro. Então, o pássaro se alimenta de quem? Do grilo, não é? É só vocês observarem aí nessa imagem. E a raposa se alimenta do pássaro, não é? Então, aí a gente escreve o nome dos animais e o alimento de cada um, tá certo? Vamos para a letra B. Isso aqui é a letra A, tá, gente? A letra B, ele diz o seguinte, se puder, vocês podem dar uma pausa para conferir o que é que vocês estão fazendo, tá bom? Para não ficar errado. A letra B diz assim, existe um produtor nesse esquema? Se sim, quem? Então, dessa cadeia alimentar aqui, quem é o produtor? Quem é aquele que produz seu próprio alimento? Quem é? O capim, não é? Então, sim, a gente primeiro coloca assim, e aí ele pergunta, se sim, quem? É o capim. Ou a grama, quem colocou grama não tem problema não, tá certo, gente? Desde que seja vegetal. Na próxima questão, na terceira questão, ele pede para que a gente marque V se for verdadeiro e F se for falso para as alternativas abaixo. Então, acompanhe aqui como é que vai ficar essa resolução e confiram se vocês fizeram direitinho. E quem não fez, pausa o vídeo, faz, depois vocês podem voltar para conferir se vocês fizeram certo, tá bom? Então, gente, aí na terceira questão, na letra A, ele já diz assim, seres autótrofos se alimentam de plantas. Então, lembrem-se, os autótrofos
autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento. Então, eles são as próprias plantas, tá certo? Então, os seres que se alimentam de plantas são os animais herbívoros, estão lembrados? Então, aí vai ser F, certo? Na letra B, ele diz assim: as cadeias alimentares ilustram as relações alimentares dos seres vivos de um ecossistema. Sim, não é essa a definição de cadeia alimentar? Não é a relação alimentar que os seres vivos têm em um mesmo ambiente, em um ecossistema? Então é verdadeiro. Confiram aí, tá, gente? Letra C. Cadeias alimentares são desenhadas com a seta sempre apontando no sentido do fluxo de energia e matéria. Sim, o que isso quer dizer? A setinha está sempre apontada para o animal que come, tá certo? Ele obtém energia através da alimentação realizada daquele outro animal. Então ele come o outro animal e se alimenta, ou da planta, no caso do consumidor primário, tá? Então aí é V também. A letra D. Os seres produtores das cadeias alimentares são herbívoros. E aí, os produtores são herbívoros? Não, gente, os produtores são autótrofos, não é? Os herbívoros são os que se alimentam de plantas. No caso, está trocado aí a letra A e a letra D, perceberam? Então, aí vai ser a letra F, tá bom? Já na quarta questão, ele diz assim: explique com suas palavras por que os vegetais são chamados de produtores nas cadeias alimentares. Então, a tia acabou de falar. Vocês vão explicar com as palavras de vocês, isso é uma resposta pessoal, tá? Eu vou levar em consideração o que vocês escreverem, mas lembre-se das explicações que a tia falou. Então, o consumidor, aliás, os produtores, quem são eles? Não é? Eles produzem seu próprio alimento, por quê? Quem são? Expliquem aí com as palavras de vocês, tá certo? Como é que eles fazem isso? Qual o nome do processo em que a planta produz seu próprio alimento? Lembrem disso, tá certo? Já na quinta questão, ele pede para a gente associar, não é? Os produtores têm uma importância muito especial dentro das cadeias, pois são os responsáveis por criar toda a matéria orgânica que serve de alimento para os demais seres vivos do planeta. Sobre esses seres vivos, relacione corretamente as colunas. Então, vocês vão relacionar, vou colocar a quinta aqui, tá, gente? Vocês vão relacionar as colunas aí, não é? Então, vamos lá. Onde é que eu vou encaixar aí a letra A? Vocês observam essas primeiras e observam as outras, tá? Aqueles que produzem alimento por si próprios alimentam-se de vegetais, consumidores primários, autótrofos ou fotossíntese. Ó, produz o seu próprio alimento, então são autótrofos, não é? Então a letra A vai ficar na penúltima opção aí. Herbívoros são que se alimentam de vegetais, então a primeira opção, letra B. Processo pelo qual os produtores produzem matéria orgânica. Então, quando eles produzem matéria orgânica, é através da fotossíntese, não é? O último aí. E, por fim, nível trófico, que se alimenta diretamente dos produtores, que são aqueles consumidores primários, não é? São os herbívoros. E aí, a sequência fica essa, tá bom, galera? O que é que vocês vão fazer agora? A tia vai fazer juntinho com vocês aí também a correção dessa próxima fichinha, da página 79 à página 80. Vamos lá? Então, turminha, nessa próxima fichinha, fichinha de número 2, das páginas 79 e 80, tá certo? Ele começa dizendo assim, ó, marca a alternativa correta. Letra A, consumidores secundários são assim chamados por não serem importantes no ambiente? Não, não é, gente? Os seres consumidores não produzem o próprio alimento, pois eles são heterótrofos? Sim, não é? Então marca aí o xizinho na letra B. Então por que não é a letra C? Vamos analisar. Em qualquer cadeia alimentar, os consumidores são sempre animais carnívoros? Não, não é? Eu tenho os herbívoros, os consumidores primários, não é? Os consumidores são os que consomem apenas os organismos produtores? Também não, não é? Tem os outros consumidores que se alimentam dos próprios consumidores. Já na segunda questão, vocês vão criar uma cadeia alimentar com 3 níveis tróficos. Lembrando, se eu coloco aqui, ó, por exemplo, na segunda questão, se eu coloco grama, aí ponho gafanhoto e coloco
coloco pássaro. É um exemplo, tá, gente? Vocês podem fazer outro. A setinha sempre está apontada para o animal que se alimenta, não é? E eu começo o centro do vegetal e eu tenho 3 níveis tróficos, ó. 1, 2, 3. Então, cada um desses, contando com a plantinha também, é um nível trófico, tá certo? Agora responda as questões a seguir. Quantos consumidores há nessa cadeia alimentar? Então, há 2, não é? Consumidor, produtor. Então, aí a letra A, 2 consumidores, não é assim? Já na letra B, ele pergunta, desses consumidores, quantos são carnívoros e quantos são herbívoros? Veja bem, o gafanhoto aqui, ele é o quê? Herbívoro, não é? E o carnívoro, que também pode ser o pássaro. Tem pássaros que só são carnívoros e outros onívoros, tá certo, gente? Algumas aves. Então, um herbívoro e um carnívoro. Certo? Combinado assim? Vamos para a próxima questão. A terceira e última questão, ele tem aí uma imagem, vocês vão observar com bastante atenção essa belíssima imagem aqui. E vão marcar V se for verdadeira e F se for falsa. Então vamos lá. Eu tenho 4 alternativas, não é assim? E aí a gente vai marcar com V ou F. Acompanhe a explicação. A seguinte imagem representa uma cadeia alimentar da região ártica. Analise as relações alimentares e marque V para verdadeira e F para falsa. Primeira, observem, gente, as setinhas que ligam para o animal. Tem até seres humanos nessa cadeia alimentar, não é? Que se alimenta de outro. E aí na letra A ele diz, ó, a primeira alternativa, aliás, caso a população de pessoas diminua, a população dos pequenos peixes também pode diminuir, pois, sem predador, a população de focas aumenta e consome mais peixes. Sim, não é, gente? Se a população de pessoas diminuir, consequentemente, vai ter mais peixezinhos pequenininhos. E a foca vai aumentar, porque ela vai ter mais alimento para ela, que são elas que consomem também os peixes, não é? Ó, a foca, os seres humanos aqui. Então, se os seres humanos acabar, não morar mais aqui nesse lugar, vão ficar muitos peixes, o que sobrará muito alimento para as focas. Então, a população de focas irá aumentar. Então, aí vai ser V. Caso haja um aumento da população de orcas, ó, orcas, também pode aumentar a população de pinguins? E aí? Não, não é, gente? Não pode o pinguim. Por quê? Porque aqui na cadeia alimentar, a orca que se alimenta do pinguim e não o pinguim da orca, não é? Então aí vai ser F. Os produtores não foram representados nessa imagem, porém todas as cadeias alimentares têm como início o nível trófico dos produtores, correto? Não tem o consumidor, o primeiro, os produtores, os vegetais, não é? Mas a gente sabe que toda cadeia alimentar começa pelos vegetais. Então, ela só não foi colocada aqui, mas ela existe, certo? É isso que ele quer dizer. E a última alternativa, ele diz assim, os decompositores não foram representados, pois não fazem parte dessa cadeia alimentar. Gente, eles fazem parte, eles só não apareceram aqui. É a mesma coisa dos produtores. Os produtores e as plantinhas. Os decompositores, fungos, bactérias, que realizam a decomposição, estão lembrados de aula passada? Então, olha só, eles existem. Eles só não foram colocados aqui na ilustração, mas eles existem, tá certo? Então, aí vai ser F, porque ele está dizendo que não faz parte. Tudo tranquilo? Então, vejam bem, gente. A nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e vocês vão fazer como tarefinha e como está lá na agenda que foi mandado lá no grupo, a leitura desse texto, por que fazer compostagem, e vão responder essa atividade aqui da letra A até a letra E. Combinado? Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula, turma!